Gostaria de começar o programa de hoje com um poema do Carlos Drummond de Andrade, intitulado O Verbo Ser. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser, pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito, ser, er, R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado, obrigada? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Vou crescer assim mesmo. Sem ser, esquecer. E para falarmos hoje um pouco sobre essa nova geração e a escolha dessa nova geração, o que essa nova geração quer ser quando crescer, tenho aqui comigo o André Luiz Garcia. Tudo bem? Tudo jóia. Vou ler um pouquinho do currículo do André, então. O André é formado em jornalismo pela Unifev, fez especialização em assessoria de comunicação e pós em coaching vocacional e trabalha há 20 anos com orientação para vestibulares. A primeira pergunta, então, André, retomando o poema, por que você, ao crescer, decidiu ser jornalista? Na verdade, eu não escolhi ser jornalista, eu fui por acaso. Eu comecei a trabalhar num colégio e me colocaram para trabalhar num departamento de vestibulares, que tomava conta disso. E eu mesmo sem saber que isso era, que o trabalho que eu desenvolvi ali era assessoria de comunicação, comecei a fazer isso. E aí fui me apaixonando, fui tomando gosto e depois fui fazer faculdade, fui me especializar na área e continuo estudando até hoje. E é terrível ser jornalista? Do ponto de vista da remuneração, que é baixa no nosso país, infelizmente, o piso salarial ainda é muito baixo, também do ponto de vista que muitas vezes o jornalista é visto como o advogado do diabo. Você que tem que transmitir sempre as piores informações, as piores notícias, mas é muito gratificante também quando você vai buscar informação e consegue atingir o seu objetivo, que é esclarecer a população, esclarecer o seu público a respeito de um determinado assunto. Então, nesse ponto, é muito gratificante. Sim. E você estudou os 4 anos, na sua época era comunicação social? Isso, comunicação social com habilitação em jornalismo. Você chegou a exercer diretamente, assim, em algum meio, a profissão? Eu trabalhei com um jornal impresso. Jornal impresso, mas periódicos institucionais. Em algum jornal de circulação mesmo, eu nunca trabalhei. Não cheguei a trabalhar porque eu já trabalhava na área da assessoria de comunicação e continuei porque para mim era mais interessante. Você trabalhou em assessoria de comunicação onde, André? Eu trabalhei sempre em escola, sempre focado nessa parte do vestibular. Tá. Trabalhei em várias escolas, hoje em 9. E mesmo não... A pergunta é, você trabalha de certa forma, com assessoria? Sim. Assessoria de comunicação em vestibular? Isso, assessoria de comunicação focada no vestibular. E como você começou isso? Uma curiosidade. Então, eu comecei dentro da escola, eu comecei a trabalhar num colégio em troca da bolsa de estudos. Entendi. Para fazer cursinho, para depois prestar vestibular, mas meio perdido. Na verdade, meu destino era fazer psicologia. Então, quer dizer, eu já estava ligado com a orientação vocacional desde sempre. Meu destino era fazer psicologia, mas aí por conta de não ter faculdade na cidade onde eu morava, né, aqui em Votuporanga na época não tinha, e eu comecei a trabalhar com vestibular e fiquei. E aí depois eu tomei gosto pela assessoria e fui fazer o jornalismo para melhorar meu currículo, melhorar minha capacitação, e acho que valeu a pena. Então não dá para esquecer ser jornalista? Não dá para esquecer ser jornalista, nunca. Todo momento. Eu sou um pouco viciado em telejornal, né? Em notícia, na verdade. Eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, eu gosto de me aprofundar nas coisas. Se eu estou em casa, às vezes fazendo meus mosaicos lá, né? Colando minhas pedrinhas, tem sempre a televisão ligada num canal de notícias. Se eu estiver no carro, eu escuto a Voz do Brasil, que ninguém gosta, mas eu ouço. Eu também então, gosto. Não dá para esquecer. Sim, eu também gosto da Voz do Brasil. Por que será que as pessoas têm um preconceito com relação à Voz do Brasil? Eu acho que o maçante, formato o formato dele é muito chato, né? Então não é aquela coisa de... ultimamente eu acho até que tem melhorado um pouco, tem parecido mais com um bate-papo, uma coisa mais informal. Mas antes era aquela notícia muito quadrada, né?
muito fechadinha. Então, acho que por isso as pessoas foram detestando. E também porque a informação obriga a pessoa a pensar. E pensar às vezes dói, né? Sim. A pessoa não gosta muito. Ô André, e quando você começou essa questão de se preocupar mais em preparar para o vestibular, o que te levou a pensar isso? Foi uma coisa financeira? Falar assim, eu vou tentar encontrar um nicho para a minha vida profissional, ou alguma coisa que realmente te impulsionou lá naquele começo de... Não, eu comecei a trabalhar numa escola, então eu fui crescendo dentro da escola. Né, eu comecei a trabalhar com vestibular com 18 anos. Então eu comecei a trabalhar na escola e aí a coisa foi acontecendo naturalmente. Mas me fala assim, por exemplo, desculpa te interromper, em que escola? Uma escola pública? Não, uma escola particular. Eu só trabalho com escolas particulares. Até tentei desenvolver um projeto, esse projeto de orientação vocacional, né, orientação para vestibular, numa escola pública, mas era um trabalho voluntário. Sim. E aí o coordenador acho que ficou com receio por causa da situação, não conhecia o trabalho e não aceitaram. E depois eu não tenho mais horário livre, então eu trabalhei sempre em escolas particulares. Eu acho que, de certa forma, a escola pública não prepara muito o aluno para essa escolha. Sim. Tá? Então isso é muito difícil. E aí dentro dessa escola, eles te davam a possibilidade de você fazer uma orientação. Eu comecei como um assistente e acompanhando, a escola tinha psicólogos, então o psicólogo fazia o teste vocacional. Sim. E aí, baseado no resultado, o aluno vinha me procurar para saber, deu o meu resultado, meu teste vocacional, deu medicina. Então eu comecei mostrando para ele quais as faculdades que ofereciam o curso de medicina. Sim. Você vai fazer medicina, tá? Qual que é a tua situação real? Você vai fazer numa faculdade particular, você vai fazer numa faculdade pública, você pode morar fora, você vai morar aqui. Então, comecei a tratar essas questões com o aluno, fazer o aluno pensar isso, porque quando a gente fala em universidade pública, não é só a mensalidade. Sim. Você vai morar numa grande cidade, você tem um custo de vida bem mais alto. Então, se você vai morar numa cidade do interior, o custo de vida é mais baixo. Sim. Mas aí, geralmente, não tem universidade pública, você tem faculdade particular. E a faculdade particular, às vezes, é muito cara. A maioria é muito cara, nas melhores, nos bons cursos. Então, comecei a trabalhar isso aí. E depois eu fui fazer essa pós-graduação depois da faculdade, já fui fazer essa pós-graduação em coaching vocacional, porque agora com isso eu posso aplicar alguns testes vocacionais. Sim. Mas o teste vocacional, ele também nunca vai dar um resultado único para o aluno. Ele vai apresentar algumas possibilidades para que o aluno escolha. Né? Eu não posso nunca escolher por você, eu não posso te falar, faça isso que vai ser o seu futuro. Se fosse assim, a gente jogava nos búzios, né? Lia cartas, alguma coisa assim, e estava tudo resolvido, pois né? Não é? Não é bem por aí. Não desmerecendo as cartomantes, sim, claro. Não existiria o Carlos Drummond de Andrade para fazer esse poema, exatamente, na verdade. Também. Então, essas coisas assim. E sempre quando a gente fala com um aluno de escolha da profissão, escolha da vocação, a gente tem que tentar associar ao retorno financeiro, porque a gente precisa disso, sim, mas sempre orientar para nunca escolher só pensando no dinheiro. Sim. Porque de repente você pode se tornar um profissional frustrado e aí você não vai ter um bom desempenho, provavelmente, e de repente você não vai ganhar dinheiro com aquilo que você faz. André, eu posso dizer assim que você é um esperto, né, um craque em saber onde estão os melhores vestibulares, onde todas as universidades que existem, aí você oferece toda essa possibilidade, você tem assim um roteiro que você segue, ou existem faculdades que são as mais procuradas, e existem algumas que nunca são procuradas? Existe... Tem sim, tem isso, tem a questão do regionalismo, né? O aluno daqui, da nossa região, ele vai no máximo aqui para o estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, um ou outro quer sair para outro estado. Ah, não existe essa questão de, por exemplo, a Universidade Federal, sei lá, do Espírito Santo tem uma faculdade que é especialista em tal curso, esse curso é muito bem visto, esse aluno não tem interesse de ir para tão longe assim? O nosso Às aluno. vezes acontece, mas é muito raro. É muito raro porque é muito distante, então o aluno acaba ficando com medo de ir, porque é muito longe, às vezes os pais não querem, hoje por conta da situação econômica, da violência,
Então as famílias não querem, às vezes os pais não querem que o aluno saia e vá para muito longe, porque depois dificulta o acesso. Sim. E aquela questão, por exemplo, de você prestar o Enem e ter uma pontuação e de repente a sua pontuação é legal para uma faculdade que fica muito longe? Então, isso acontece muito. O Enem, eu acho a prova do Enem, a gente não está discutindo isso agora, mas eu acho a prova do Enem um pouco injusta, tá? Mas a ideia é muito boa. Você faz aqui na tua cidade, né? Aqui na tua cidade, no máximo na cidade vizinha, você faz uma prova com um custo baixo e com essa nota você pode se inscrever em faculdades do país inteiro. Isso. Nós temos mais de 50 faculdades públicas, né? Tem universidades federais, estaduais, no país inteiro, e o Enem é utilizado, se eu não me engano, em 52 dessas universidades. Tá? São 57 no total e o Enem é utilizado em 52. Não tenho certeza dos números, mas é uma quantidade grande. Então, com essa pontuação, com essa nota da prova que você fez aqui, com baixo custo, você pode se inscrever no país inteiro. E de repente não pagar a faculdade, né? Não pagar a faculdade. Mas a principal dificuldade do sistema, você só pode se inscrever em duas. De 50 e tantas que você tem, você só pode se inscrever em duas com a nota do Enem. Em duas públicas. Tem algumas particulares que utilizam também, mas é uma outra situação, é um processo separado. Então, o grande problema do Enem é esse. Uma prova só para generalizar o ensino no país inteiro, um país de dimensões continentais, enormes, desse tamanho, que a gente tem numa cidade pequena, como Votuporanga, uma cidade pequena, né? Cerca de 90 mil habitantes, você tem realidades completamente diferentes. E dentro das escolas particulares você tem disparidade e nas escolas públicas também. Você tem escolas públicas que são muito boas e tem escolas públicas que não são tão boas. Ou escolas particulares também que são tem escolas boas, particulares, né? que só pensam na parte econômica. Exato. Isso também é complicado. Porque eu fico pensando assim, que nem todo mundo tem acesso a qualquer lugar. Sim. Então aí fica complicada essa questão de você, vamos supor, você tem a esperança de passar em determinado lugar, em determinado curso. Aí você passa em medicina. Aí você tem a opção de ir para muito longe. Aí eu fico pensando, será que vale a pena? Exatamente. Eu brinco com os alunos falando, de repente a tua pontuação do Enem dá para você entrar na Universidade Federal do Acre. Pois é. Não estou dizendo que a faculdade seja boa ou ruim, mas você só vai entrar lá. Teu pai te leva no dia da matrícula e vai te buscar no dia da formatura. Você nunca mais vai voltar para casa. Ou então aquela faculdade, aquela universidade que você tem que pegar 2 barcos para chegar. Também, tem que atravessar o rio a nado. Ok. O André, então agora nós vamos para o segundo bloco e eu gostaria de perguntar para você alguma coisa mais específica, que eu tenho uma curiosidade de saber, existe uma história do vestibular? Existe. E aí, existe? Aí eu gostaria de saber com você no próximo bloco, tudo bem? Ok. Um suspiro agora, um descanso e voltamos no segundo bloco. Até mais.